A Liga da Justiça de Zack Snyder já estreou e nesse filme nós conhecemos o vilão Darkseid. E apesar de ter uma participação pequena no longa, ele é muito importante e onde ele diz esta frase: I have turned 100,000 worlds to dust. And when this world is scorched, all of existence shall be mine. Nós ficamos sabendo, ele é provavelmente o maior genocida da história do universo DC. Porém, você sabia que existiram muitos genocidas na vida real? Não é brincadeira, isso não é coisa de ficção. Pois bem, nesse vídeo você vai conhecer os maiores genocidas da história. Fala nerd, beleza? Antes de começar, não esqueça de curtir o vídeo e se inscreve no canal, pois hoje iremos falar sobre os maiores genocidas da história. Mas antes, é necessário explicar para quem não sabe, ou para quem sabe e finge que não sabe, o que significa genocida. Genocida que comete atos para destruir, causar fome, escravizar ou simplesmente dizimar populações inteiras. Como é o caso, por exemplo, de Hitler com os judeus. Só um exemplo. Mas então, agora que vocês já sabem o que significa genocida e genocídio, consequentemente, vamos para o vídeo. Aprendiz de genocida. Tamerlão resolveu imitar o seu grande ídolo, o também mongol Gengis Khan, e fazer um massacre. E começou na Turquia, passou pela Ásia Central e terminou na Mongólia, seu país de origem. Nisso, ele conseguiu exterminar cerca de 5% da população mundial na época, lá no século XIV, o que equivalia a 17 milhões de pessoas. O mais famoso genocida da história. Entre os anos de 1933 e 1945, Adolf Hitler conseguiu matar 6 milhões de judeus, 10 milhões e meio de eslavos, além de homossexuais, opositores políticos e várias outras pessoas. Tudo isso por causa dos campos de concentração e do grande exército nazista montado na época. Hitler é sem dúvida o mais famoso genocida da história, porém ele não é o maior em números. Então vamos para o próximo. Deslocados e famintos. Abrindo o pior top 3 da história, temos o soviético Joseph Stalin. E durante os anos de 1932 e 1933, fez a população da Ucrânia e do Cazaquistão entregarem toda a sua comida. Ou seja, todo o alimento deles foi para a Rússia, era a capital da União Soviética, fazendo com que os nativos desses dois países morressem de fome. Só nisso, ele fez um massacre de mais de 20 milhões de pessoas. Além disso, ele também forçou ao exílio várias pessoas, mandando ela de seus países para o frio da Sibéria. Isso sem alimento. Ou seja, nesse caso ele matou mais 5 milhões de pessoas aproximadamente. No total, só nesse período, Joseph Stalin foi responsável por mais de 25 milhões de mortes do seu próprio povo. A ira de Khan. No século XIII, Gengis Khan explica por que ele serve de inspiração para potenciais ditadores do mundo atual. Ele foi responsável por um dos maiores genocídios da história. Lá no século XIII, ele conseguiu matar cerca de 40 milhões de pessoas apenas porque ele queria. Simplesmente escravizava ou exterminava. Isso sem as tecnologias que a Alemanha nazista tinha para exterminar judeus. Foi apenas na espada. Esse era o nível de crueldade dele. Por exemplo, se um homem tivesse uma altura maior do que uma tora, eles matavam. Só por esse motivo. Além disso, a gente exterminou chineses, coreanos e várias outras populações apenas por se diferenciarem dos mongóis. E o pior, ele também matou, dizimou vários e vários mongóis. Seu próprio povo, ele era líder. Mas para saber mais sobre Gengis Khan,
É só clicar aí em cima no link do Arg e tem 2 vídeos muito específicos sobre a vida de Gengis Khan. Beleza? Então vamos para o top 1 dessa lista. O Diabo Chinês. No século passado, entre os anos de 1958 e 1969, tivemos Mao Zedong, o líder chinês da China comunista, responsável por matar 40 milhões de pessoas de fome. Parece que tem gente querendo imitar ele hoje em dia, né? Tá. Ele fez uma reforma socioeconômica no país e transformou a China numa miséria. O objetivo dele, segundo o governo, era o contrário, transformar a China numa potência mundial. Porém, não deu certo e sua população morreu de fome. Visto que seu plano não tinha dado certo, Mao Zedong mostrou sua verdadeira face e resolveu partir para uma reforma cultural, como ele chamava, fazendo perseguição e matando quem fosse contra a religião chinesa ou simplesmente de outras religiões, matando minorias e matando qualquer opositor do governo. O resultado disso? Mais de 70 milhões de mortos em apenas 11 anos. Esse é o nível do genocida, do maior genocida da história. Bem, já que eu falei do Darkseid no início, por que não falar o nível de genocídio do Darkseid? Ah, mas por que eu tô falando de um personagem de história em quadrinho, de filme, sendo que a gente acabou de falar de mundo real? Porque tem tudo a ver. A história imita a arte, e a arte imita a história. Tanto que o criador do Darkseid, e é um carinha um pouco conhecido aí, vocês devem saber quem é, ele se inspirou diretamente em Adolf Hitler para criar o maior genocida do universo. E de acordo com Darkseid no filme da Liga da Justiça do Zack Snyder, ele destruiu cerca de 100 mil mundos. Tudo isso para mostrar que ele podia. E fazendo as contas e mais ou menos comparando, supondo que todos esses planetas tinham uma população parecida com a da Terra, estima-se que Darkseid tenha exterminado cerca de 700 trilhões de pessoas, ou de nativos dos respectivos planetas. Eu sou a entropia. Eu sou a morte. Eu sou Darkseid. Felizmente não temos ninguém que chegou nesse nível aqui na Terra, até porque nem temos população para isso. Porém, fica a dica: cuidado com o personagem da cultura pop que você se inspira. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, se inscreve no canal. Tem muita gente que assiste e não é inscrito no canal. Beleza? Até a próxima e valeu!